Bom dia, pessoal. Meu nome é Peterson Xavier, eu sou neurocirurgião. Continuando as nossas aulas do módulo de coluna, no nosso módulo nós falamos sobre dor na coluna, o que pode ser. Essa foi a nossa aula inaugural, tá? Lembrando que todas essas postagens tem em nossas redes sociais com a explicação de cada assunto que nós vamos falar, tudo bem? E essa foi nossa aula inaugural, que foi uma aula mais básica para que vocês pudessem entender relacionada a dores nas costas em geral, e depois nós fizemos outras aulas para poder falar com mais detalhes sobre a questão das dores nas costas, tá? Essas são as nossas aulas já disponíveis em vídeo. Nós fizemos o primeiro módulo sobre dor no pescoço e agora nós estamos fazendo um segundo módulo sobre doenças na coluna. Então, hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar sobre artrose na coluna. Artrose na coluna, também conhecida como bico de papagaio. E o que seria a artrose na coluna? A artrose na coluna, basicamente, são essas expansões ósseas, né, que o osso faz, e a essa expansão óssea que fica parecendo como se fosse pontudo, que se dá o nome de bico de papagaio, conhecido popularmente. Tá? Então eu vou explicar o que é artrose inicialmente, para vocês entenderem o porquê que ela causa dor. Para a gente saber o que é artrose, primeiro a gente tem que saber o que é a coluna e como ela funciona de maneira natural. Então a gente tem o quê? A gente tem aqui o osso, certo? Aqui as articulações, e entre dois ossos nós temos essa parte que é mais acinzentada, que é o disco. O osso, ele é osso, então ele é a parte mais dura, a parte mais estrutural. O disco, ele serve como se fosse um amortecedor, ou seja, ele amortece o impacto e facilita nos nossos movimentos. Então, conforme a gente vai mexendo, o osso vai dando estrutura e o disco vai permitindo e distribuindo esse peso para que nós consigamos fazer esse movimento de maneira mais natural. E o que eu falei que era artrose? Eu falei que a artrose basicamente eram expansões ósseas que ocorrem na região do osso. Então, como a gente pode ver, o que aconteceu? Naquela região do osso começaram a se formar expansões de osso, que é o que a gente chama de artrose e que em determinados tipos de imagem fica parecendo o bico de papagaio, certo? E por que isso ocorre? Como vocês viram, isso começou a ocorrer com o próprio movimento da coluna. Então, o principal fator relacionado ao aparecimento da artrose é o próprio envelhecimento da coluna, é a degeneração dessa coluna, correto? Conforme nós vimos, essas expansões vão se formando conforme o envelhecimento da coluna. Só que isso não ocorre somente na vértebra, isso ocorre tanto na vértebra quanto na articulação. E no momento que isso vai se desgastando, isso é interpretado como dor pelo nosso corpo, correto? Outras alterações, aqui a gente consegue ver novamente a interpretação dessa artrose como dor. Ela fazendo dor na região da nossa coluna. Agora nós vamos falar quais são os principais sintomas relacionados à artrose. Tá? Como eu falei, a artrose do bico de papagaio, ele ocorre devido a um desgaste da coluna. Tá? Essa é uma postagem que nós fizemos em nossa rede social, tá? Que explica quais são os principais sintomas relacionados à artrose na coluna. Tá? Basicamente, os principais sintomas relacionados à artrose na coluna são as dores nas costas, naquele local onde o osso está mais desgastado, dores que não melhoram com remédio e dores que progridem com o tempo. Terão outras características relacionadas à dor da artrose que eu vou falar mais para frente, correto? Então, a gente tem a dor do desgaste do osso, conforme eu falei inicialmente. E o que acontece? Esse osso desgastado, ele pode invadir o caminho por onde o nervo passa. Na hora que esse osso invade o caminho por onde o nervo passa, o local onde esse nervo inerva começa a doer. Por isso que os pacientes que têm artrose na coluna também acabam sentindo dores que descem para a perna. Então a gente consegue ver o aperto ocorrendo aqui e essa dor descendo para a perna do paciente, correto? E, igual eu falei, isso ocorre por conta de um aperto do nervo relacionado ao bico de papagaio.
né? Aqui também é uma outra aula que nós temos em nossas redes sociais, com também explicações sobre como isso acontece com o aperto do nervo e o porquê que acontece e quais são os principais sintomas relacionados ao aperto do nervo. Eu falei que quando o nervo é apertado, o paciente ele sente dor no local onde aquele nervo vai passar. Então, se o aperto ocorrer na região do pescoço, esse paciente vai sentir dor no pescoço, no ombro e nos braços. Quando esse aperto ocorre na região torácica, na coluna do meio, o paciente vai sentir dor nessa coluna do meio, dor na região das costelas, dor na região do peito. E quando ocorre na coluna de baixo, que é na coluna lombar, o paciente vai sentir dor lombar e dores que descem para o glúteo, para a região da bunda, e que descem para a região da perna, da canela e dos pés. Tudo bem? Agora eu vou falar de fatores importantes relacionados à artrose. Por quê? Porque eu falei que a artrose ela ocorre principalmente por conta do envelhecimento da coluna. Esse envelhecimento da coluna acaba criando aquelas reações inflamatórias que fazem com que surjam essas expansões ósseas. Isso ocorre principalmente por algum grau de instabilidade que ocorre na coluna, correto? Só que tem alguns fatores que aceleram esse desgaste, né? O principal fator relacionado a esse desgaste é o quê? É o nosso peso. Por quê? Porque a coluna ela serve basicamente para nos manter em pé e para sustentar o nosso peso. Então, quanto mais pesado nós formos, mais a gente vai sobrecarregar a coluna, mais vai sobrecarregar o osso, mais difícil vai ser para o disco ajudar naquele movimento e mais vai desgastar a articulação. Isso aqui também é uma postagem que nós temos em nossas redes sociais que explica quais são os efeitos do peso sobre a coluna e o porquê que esses efeitos do peso causam dor e aceleram o desgaste da coluna. Uma outra questão que é mais atual relacionado ao desgaste da coluna, principalmente da coluna cervical, são os nossos vícios posturais, atualmente principalmente relacionado ao celular. Porque o celular atualmente fez com que nós tivéssemos um vício postural que é olhar para o celular. Só que quando nós olhamos para o celular, nós costumamos manter uma postura fletida. E essa postura fletida, feita de maneira incorreta ou feita de maneira prolongada, vai desgastando essa articulação, vai desgastando esse disco, vai desgastando esse osso e pode também acelerar o processo de degeneração da coluna e a formação de artrose. Tá? Também esse slide tem nas nossas redes sociais, também essa postagem tem maiores informações para quem quer saber mais sobre o assunto. E um fator de proteção para a degeneração da coluna é o quê? É o exercício físico. Por quê? Porque se acontece por conta de sobrecarga na coluna e envelhecimento na coluna, quanto mais forte essa coluna for, menos ela vai se desgastar. Quanto mais forte esse músculo for, menos peso vai chegar até a coluna. Então, o exercício físico ele é importantíssimo na nossa vida, mas ele é imprescindível para a saúde da nossa coluna. Por quê? Porque ele ajuda a dividir o peso e ajuda a fazer com que o nosso movimento ocorra de maneira mais natural. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos vocês. Para quem quiser saber mais sobre doenças da cabeça e doenças da coluna, siga nossas redes sociais e fiquem atentos às nossas próximas aulas. Muito obrigado!